Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Evanildo Gomes, estamos aqui mais uma vez no nosso 8º dia de campanha para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, que maravilha, é uma alegria muito grande estarmos aqui firme no propósito da nossa campanha, 12 dias para 12 meses de bênçãos, né? Para 2025 aí, um 2025 abençoado, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. E a gente sabe que não é só querer um 2025, um ano abençoado, né? Nós temos que fazer por onde ter um ano abençoado, amém? Então, glórias a Deus, estamos aqui hoje no 8º dia, né? E vamos estar orando pelas bênçãos, né? Pela bênção da honra, né? Vamos estar orando pela bênção da honra, vamos estar trazendo uma breve palavra também poderosa, né? Onde nós podemos aprender e crer, né? Crer e aprender que a palavra de Deus nos mostra, né? Nos traz aí várias referências de grandes homens e mulheres de Deus, né? Que obedeceram ao Senhor, né? E isso, através da obediência, gerou honra para as suas vidas, né? E isso é maravilhoso. Então nós vamos estar trazendo essa palavra poderosa. Ontem a pastora Camila também trouxe uma palavra muito poderosa, né, que fala aí sobre a bênção do ministério, né? Foi uma palavra muito poderosa e eu tenho certeza que hoje também o Senhor estará nos dando aqui uma palavra muito poderosa também para as nossas vidas, né? Que venha fazer efeito em nossas vidas, venha frutificar em nossas vidas, amém? Ainda também um pouco cansado, né? Muita correria, muito trabalho aí, final de ano, né? Cuidando da família, cuidando da igreja do Senhor, cuidando do nosso rebanho, mas estamos firmes aqui porque o Senhor nos ajudou, amém? Então, nesse momento vamos estar orando ao Senhor para dar início aqui à nossa campanha e você, onde você estiver, curve a sua cabeça, nós vamos estar orando juntos para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, que alegria estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, no nosso 8º dia de campanha. O Senhor verdadeiramente é maravilhoso, é poderoso, é fiel. É o Senhor que nos fortalece, que nos dá vigor, que nos dá força para estarmos aqui, Pai, todos os dias firme nesse propósito. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai. Seja conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai, e que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, para que eu possa estar aqui sendo um porta-voz do Senhor e que essa campanha seja uma bênção, venha impactar muitas vidas e que a minha família venha a ser alcançada e toda a família da Igreja Nova Aliança com Cristo, todos os membros da Igreja Nova Aliança com Cristo e todos que não são da Igreja Nova Aliança com Cristo, mas estão firmes nesse propósito, abraçaram este propósito, o propósito dessa campanha, aleluia, que todos eles sejam alcançados, todos nós sejamos alcançados, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então, como já falei, né, o propósito da campanha hoje é orarmos pela bênção da honra, né? Você quer ser honrado por Deus, então já começa obedecendo tudo que a palavra de Deus manda, tudo que o Senhor nos ensina, põe em prática, né? Tem muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia, né? Algumas até, muitas, né? Já leram a Bíblia várias vezes, mas tem dificuldade de obedecer o que a palavra de Deus nos ensina, né? E por isso elas conhecem muito de Bíblia e a palavra de Deus, as promessas de Deus não se cumprem na vida dessas pessoas porque não obedecem, não põem a palavra de Deus em prática. Tudo que o Senhor nos pede, né? As pessoas não colocam em prática, então essas pessoas, elas jamais vão ser honradas por Deus, aqueles que não obedecem jamais serão honrados por Deus, amém? Então hoje nós vamos estar falando, hoje é o 8º dia de campanha, estamos representando o mês de agosto, né? E nós vamos estar falando, o personagem que nós vamos estar falando hoje é Abraão, né? Abraão, o nosso pai da fé, né? Um homem que ele foi aquele que, mesmo sem conhecer, né, mesmo sem ver Deus, ele creu em Deus, né? Creu e obedeceu. Então nós vamos falar de Abraão, né?
Aleluia. Vamos ler aqui uma breve introdução, né, que eu fiz, e depois nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, já deixa a sua Bíblia aí já pertinho de você. Gálatas, vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 6 e 9. Apenas esses dois versículos aí, né, para a gente trazer aqui um respaldo, né, para esta palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. A nossa introdução diz assim: Abraão é considerado o pai na fé de todos os cristãos. Ele abandonou tudo para obedecer a Deus, né? Abraão e sua esposa Sara viveram um grande milagre de serem pais de Isaac, sendo já muito velhos. Teve sua fé testada várias vezes, né? Mas não negou nem o próprio filho a Deus, não é verdade? Eles tiveram aí sua fé testada várias vezes, né, pelo Senhor, mas nem o seu próprio filho eles negaram a Deus, né? Então, glória a Deus, muitas pessoas conhecem aí, né? Até os católicos, né? Os nossos irmãos católicos conhecem aí a história de Abraão, né? Até quem não é cristão conhece a história de Abraão, uma história muito conhecida, né? Então Abraão creu na promessa de Deus e teve uma grande descendência. Olha, quem não podia ter filho, né? Sara não podia ter filho, era estéril, e Deus abençoou, e mesmo ele já velho, Deus abençoou com um filho, né? Com Isaac, que é o filho da promessa aí, né? E, aleluia, através de Isaac aí a descendência foi crescendo, né? Como diz aqui, Abraão creu na promessa de Deus e teve uma grande descendência, da qual fez parte Israel, né? Abraão foi o homem escolhido por Deus para, através da sua linhagem, trazer o Salvador à terra. Igreja, se Abraão fosse chamado só para isso, né? Só entre aspas, né? Porque trazer o Salvador do mundo, isso não é só, né? Mas se a promessa de Deus para Abraão, né? Se o propósito de Deus com Abraão fosse, né, através da linhagem dele, vinha o Salvador do mundo, isso já valeria, e ele já seria o homem mais honrado do mundo, né? Então temos aleluia, muitas pessoas dão mérito só para Maria, né? Dão esse mérito só para Maria, mas já vem da linhagem, né, de Abraão, o descendente veio da linhagem de Abraão, né? Então a gente tem que valorizar toda a palavra de Deus, né? Todos os homens de Deus, né, que foram honrados e que se cumpriu a promessa de Deus na vida desses homens, a gente tem que dar o mérito, né, reconhecer aí, né, a honra que Deus deu para todos os homens da fé. Temos que dar honra, né, reconhecer a honra que Deus deu a Moisés, né, de ser escolhido para libertar o povo de Israel. Temos que dar honra, né, reconhecer José também, que foi honrado por Deus, né? Então vários homens de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos esses homens, né, foram honrados por Deus. A própria Maria também foi honrada por Deus, né? Então as pessoas têm que reconhecer que todos os homens que foram íntegros, fiéis ao Senhor, eles foram honrados por Deus, né? Mas hoje nós vamos estar aqui falando, né, trazendo respaldo aqui, né, dentro, né, do contexto aqui de Abraão, ok? Vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, versículo 6 e 9. Versículo 6 diz assim: Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou, né? Quando fala ele creu e Deus aceitou, igreja, ele creu. Quando fala que Abraão creu, ele obedeceu, ele confiou, né? Ele foi fiel ao Senhor. Não é só quando fala em crer, quando alguém crê, alguém obedece, né?
Tem pessoas que falam assim, eu creio em Deus. Você crê e não obedece? Como assim você crê e não obedece? Então esse negócio de crer da boca para fora, né? Esse negócio de crer da boca para fora e não obedece, que é o principal, é obedecer, né? Quando você, para você conhecer alguém que crê em Deus genuinamente, né? Primeiro, como é que diz? Primeira coisa que você observa nele, ele é obediente a Deus? Não, ele crê, mas ele não obedece. Então ele não crê. Quem crê, obedece. Quem crê, obedece. Não é verdade? Então, Abraão, ele creu e obedeceu ao Senhor, né? Aí, a parte B do versículo diz, ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Aí o versículo 9 diz, Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Então, é preciso crer em Deus. Como você vai ler a palavra de Deus? Eu já vi pessoas falar assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Claro, não crê. Não entende porque não crê. Porque no dia que você crê em Deus, você vai crer, você vai entender a palavra dele, né? Quando você crê, você recebe o Espírito Santo de Deus. Eu creio, eu aceito essa palavra, eu creio tanto que eu vou aceitar ele como o único Senhor e Salvador da minha vida. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando você crê, você aceita. Aí agora o Espírito Santo habita em você. E agora ele te ajuda a você entender a palavra de Deus. Agora, se você lê sem crer, entendeu? Você não vai entender. Você precisa crer. Se você não crer, você vai duvidar da palavra. Você vai achar que essa palavra aqui foi escrita por homem. Vou acreditar nisso aqui nada e tal. Então você vai acabar duvidando. Então você precisa crer, né? Você precisa crer e obedecer. Crer para obedecer, né? Então, se você diz que crê, mas você não obedece, a sua crença, ela não está valendo de nada, porque a verdadeira fé no Senhor é quando gera a obediência, quando ela nasce dentro de você um desejo de obediência. Então, o que você fez? Como é que tem sido o seu ano de 2024? Como tem sido o seu ano? Você se atentou a isso? Você se cuidou para você obedecer a Deus em tudo que a palavra de Deus ensina? Ou você veio cambaleando o ano todo, né? Veio dando mais legalidade, né, para o diabo, dando, né, mais brecha para o diabo do que dando legalidade, né, e se colocando na brecha para o Senhor. Porque se você tem dado mais brecha para o inimigo, mais legalidade para o inimigo, e Deus Deus não tem honrado a sua vida, claro que Deus não tem honrado a sua vida, ou Deus gostaria de honrar mais e não achou espaço para isso. Nós não podemos esperar um 2025 bom se permanecermos da mesma forma. Se você que não cria, passe a crer mais. Você que não obedecia, passe a obedecer mais. Se cuide, se atente a isso, seja cuidadoso, né? Quando Deus disse para Josué, né, esforça-te e tenha bom ânimo, né? Para para obedecer toda a minha lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Tome cuidado, ele manda tomar cuidado. Tem que se cuidar mesmo, igreja. Tem que se cuidar, não basta só, eu quero muito ser fiel a Deus, tá? Você tem que se esforçar, porque senão você não vai conseguir. Só querer, não vai. Querer é um bom passo, ok? Você querer já é um bom passo, né, para você obedecer, mas você tem que se esforçar, porque o diabo ele vai, né? O diabo vai te tentar, você vai ser provado pelo próprio Deus, Deus vai te provar, né? Porque às vezes nós não somos fiéis a Deus e Deus nos coloca à prova para mostrar para nós mesmos que ainda não estamos prontos. Quantas vezes a gente ora a Deus até com senso de merecimento? Oramos a Deus com senso de merecimento, né? E Deus nos prova para mostrar que não estamos prontos, que não somos fiéis como Deus gostaria que fosse. Porque tem pessoas que pensam, Deus prova para saber. Não, Deus sabe de tudo. Deus não precisa provar ninguém para saber. Ele já sabe de tudo. Ele sabe quando alguém vai cair. Ele sabe quando alguém está fraco.
Ele sabe tudo. Então ele não precisa provar para ele saber. Deus, ele tem o poder de conhecer o futuro, né? Assim como instruiu aí João, né, Daniel para escrever o Apocalipse, é porque Deus já sabia. Então Deus não precisa me provar para ele saber, né, do meu proceder, né, do meu agir, do meu caráter. Ele não precisa me provar para isso. Ele prova para nos mostrar, né, o tamanho da nossa fé, o quão pequena é a nossa fé muitas vezes, ou o quanto a gente está relaxado na presença de Deus, o quão a gente busca pouco o reino dele, busca mais coisas terrenas do que o próprio reino de Deus. Quando ele diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, a gente faz tudo o contrário, né? A gente busca primeiro as coisas, a gente está mais preocupado com esse mundo terreno, com as coisas terrenas, do que com as coisas do céu, com as coisas do Senhor. Não é verdade isso? Então, vamos aqui para o segundo banner, né? Onde eu coloquei aqui as características. Deixa eu tomar um pouquinho de água. As características, as principais características de Abraão, né? E nós vendo aqui essas características, fica mais fácil de saber, né, o que precisamos para estarmos aí alinhados, né, com o Senhor, com a vontade de Deus e receber essa honra do Senhor, né? Porque, igreja, quando Deus nos honra, é diferente, igreja. A honra de Deus é diferente da honra dos homens, né? A honra de Deus é diferente da honra dos homens. Muitas vezes os homens querem te honrar te comprando. Ele quer comprar o seu caráter e ele diz que está te honrando, mas na verdade ele está querendo comprar, né? Ele quer comprar você, quer comprar os valores, né, que você carrega. Ele quer te comprar para que você quebre, né, os valores que você tem. Então não estou falando desse tipo de honra, de pessoas que querem te pagar para você deixar de ser fiel a Deus. Não estou te falando desse tipo de honra. Eu estou falando de pessoas que obedecem a Deus e elas são honradas pelo próprio Deus. É Deus quem honra. E muitas vezes Deus honra, né? Deus nos honra quando ninguém nos honra, Deus nos honra. É desse tipo de honra que eu estou falando, né? A honra que vem de Deus, do nosso Pai, né? Quando ninguém te valoriza, Ele te valoriza. Quando alguém olha e fala, aquele camarada ali, aquela pessoa ali, aquela cidadã ali, aquele cidadão ali, é um zero à esquerda. Aí Deus vem e te honra porque você permaneceu fiel. Aí Deus do nada faz acontecer tudo na sua vida, né? É disso que eu estou falando. Então, vamos apresentar aqui algumas características, né, de Abraão. Abraão foi um homem de fé, né? Abraão, homem de fé. Abraão foi um homem obediente. Abraão foi um homem generoso. Abraão foi um homem paciente. E Abraão foi e é pai do povo de Israel, né? Então eu coloquei aqui essas principais características de Abraão. Então, você tem sido um homem de fé, uma mulher de fé? Se você não tem sido um homem, uma mulher de fé, né? Uma pessoa que na hora do perrengue, né? Na hora que você vê que pensa que vai faltar tudo, né? Ou que acabou tudo, até chegou a acabar tudo mesmo, você apavora, você não tem sido um homem, uma mulher de fé. Então se atente a isso para que você, né, já comece a partir de agora procurar ser uma pessoa, um homem, uma mulher de fé, que tem verdadeira fé no Senhor, que não apavora, que confia, que descansa, né? Como Abraão aqui, né, ele sendo um homem de fé, por acreditar, né, ele foi um homem de fé por acreditar que Deus poderia fazer o impossível, né? Então é nesses momentos que Deus prova a nossa fé, quando você vê que agora tudo é impossível, né, para o homem fazer, e você continua crendo que Deus pode fazer alguma coisa, aí você está usando a sua fé, você está sendo verdadeiramente um homem de fé, né? Assim como Abraão.
Obediência, né? Falando de obediência. Abraão ele foi obediente, né? Em diversas situações, Abraão cumpriu o que Deus lhe pediu, né? Quantas coisas muitas vezes Deus pede para nós e a gente não faz, não é verdade? Deus diz, não sai daqui que eu vou te honrar, e você sai. Aí Deus falou, não vai para aquele lugar lá porque eu vou te honrar aqui, fica aqui que eu vou te honrar aqui, né? Igual a pastora Camila, né? Por várias vezes recebeu proposta para sair da cidade, e Deus falou, não sai porque eu vou te honrar aqui, e ela não saiu e Deus honrou. No caso de Abraão aqui foi diferente, Deus mandou ele sair, né? Então ele não tinha expectativa nenhuma, e ele mesmo assim, porque Deus mandou, ele obedeceu, saiu e Deus honrou, né? Então ele saiu da sua terra natal, né? Ele também ofereceu Isaac ao Senhor, né? Peregrinou na terra prometida, né? Então você vê aqui Abraão ele sendo obediente em tudo, né? Não é para a gente ser obediente em algumas coisas e em outras a gente não ser. Ninguém vai ser honrado assim. Você tem que ser fiel em tudo. Você tem que ser obediente ao Senhor em tudo, né? Então, vendo aqui Abraão como generoso, né? Ele cedeu o seu direito de escolha das terras, né? Para o sobrinho Ló, né? Preferindo viver em paz do que ter conflitos com a família. Então você vê que ele foi generoso, ele não foi ambicioso. Ele falou, não, tá tudo certo, assim que você quer, pode escolher, tá bom, tá tudo certo. Né? Você vê aqui Abraão sendo generoso, paciente também, né? Ele foi capaz de esperar com paciência a promessa feita por Deus. Você espera com paciência, você quer arrancar os cabelos da cabeça, ou você quer parar de ir para a igreja, ou você quer parar de orar, ou você não quer mais participar dos cultos da sua igreja, você não quer mais ter comunhão com os irmãos, né, com os irmãos da sua igreja, com o grupo da sua igreja, né? Ou você tem paciência de esperar a promessa de Deus para a sua vida. Então, tá aí uma característica também que nós temos que buscar, ter paciência, né? A última característica aqui é onde diz que Abraão ele foi pai, né? Abraão ele é pai de Israel, né? E ele diz aqui que Abraão ele é pai do povo de Israel, para sempre lembrado como patriarca do povo israelita, né? E por meio do seu descendente Jesus, Deus veio abençoar toda a terra. Então, igreja, se isso não é honra, eu não sei o que é mais honra, né? Um homem que ele foi tão honrado que a partir dele, né, por causa dele, né, por causa da descendência dele saiu Jesus, e através de Jesus, né, toda a terra foi abençoada. Então, você vê a bênção de Abraão, né? A bênção de Abraão alcançou todas as pessoas do mundo que creram em Jesus. A bênção de Abraão, ela deu continuidade, ou seja, toda a terra foi abençoado, né? Alcançou aí a bênção de Deus através da promessa que Deus fez para Abraão. Então, igreja do Senhor, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena obedecer ao Senhor, igual a pastora Camila trouxe aqui em uma das quartas da bênção, né? Obediência gera honra, uma palavra muito poderosa que a pastora trouxe aqui, e a gente vê aqui que a palavra de Deus apresenta todos esses homens de fé, né? Todos eles foram íntegros, fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, e todos eles foram honrados. Então que nós possamos também, né, ser obedientes a tudo que o Senhor fala. A palavra de Deus, primeiramente, né, ler a palavra de Deus, conhecer, obedecer, né, e tendo ali buscando ali uma intimidade com Deus. Depois que você buscar uma intimidade com Deus, Deus também vai começar a falar com você, vai começar a falar em sonho, vai começar a te dar direcionamentos, né? E você seja obediente aos direcionamentos que Deus dá. Se Deus deu um direcionamento e você teimou, você não quis fazer, ou não creu, ou não confiou, aí a oportunidade vai passar e você não vai ser abençoado, e Deus não é culpado com isso. Porque se você não crê, assim como Abraão creu em Deus, então é impossível você ser abençoado se você não crê naquilo que Deus fala, naquilo
que Deus promete, tanto em sua palavra, como nas promessas que Ele tem particular com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra de hoje. Eu quero estar nesse momento agora orando, né, para que nós possamos, né, ter o desejo, né, o amor pela lei do Senhor, pela vontade de Deus, que possamos amar, né, obedecer a Deus, que isso seja prazeroso para nós, que isso seja algo que a gente anseia muito, obedecer a Deus. Não vamos ter aquela coisa como se fosse obedecer a Deus, como se fosse um sacrifício, como se fosse uma cruz. Não, obedecer a Deus é algo que tem que estar dentro do nosso coração. Tem que estar dentro do nosso coração. E eu desafio você. Eu desafio você a obedecer a Deus e ser honrado pelo Senhor. Eu desafio a você. Faça uma prova. Se você acha que tem pessoas que acham que se for tudo certinho, né? Se for fazer tudo certinho, se for obedecer a Deus em tudo, aí vai ser besta, aí vai agir como um bobo, né? E não vai ser honrado, não vai ser beneficiado, né? Tem pessoas que acham que para conseguir uma porta de emprego tem que mentir, né? Então essas pessoas elas não crêem na palavra. Elas não crêem na verdade, elas não crêem no que o Senhor diz, né? Então essas pessoas jamais vão ser honradas, porque pode até parecer que a mentira te favoreceu, né? Mas você vai ver que lá na frente esse emprego não vai ser uma bênção para você, ele pode se tornar uma maldição para a sua vida. Então muito cuidado com isso, muito cuidado com muitas vezes as propostas do inimigo vêm para comprar, né, para nos comprar e não para nos honrar. E você pensa que você está sendo honrado, mas na verdade estão comprando a honra que o Senhor ia dar para você. O diabo está comprando, né, os valores que você carrega, né, dentro dos princípios bíblicos. Então não vale a pena você desagradar o Senhor, desobedecer ao Senhor, né, para adquirir benefícios, sendo que a honra do Senhor vale muito mais, né, do que os benefícios que muitas vezes Satanás quer nos dar, né, para nos arrancar da presença de Deus, tá bom? Então vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor amor pela lei dele, pela palavra de Deus, pelos os valores do Senhor, pela vontade de Deus, né, pela obediência ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor nessa oração, vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos amor em obedecer a Ele, né? Que nós venhamos ansiar obedecer ao Senhor, que seja o maior prazer da nossa vida o prazer de obedecer ao Senhor. E fazendo assim, eu tenho certeza que Deus irá nos honrar, né? E nós vamos ter muitos testemunhos para contar, né? Aí para o mundo inteiro ouvir o nosso testemunho e o nosso testemunho alcançar mais pessoas ainda para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra poderosa que o Senhor cravou nos nossos corações nessa noite, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, se nós fizemos a Tua vontade, meu Pai, se nós te servimos, Pai, de forma relaxada, se nós te servimos, meu Pai, aleluia, de qualquer jeito, se nós agradamos mais as vontades da nossa carne do que a Tua própria vontade, Pai, e nós te pedimos, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, todos que estão aqui nessa noite, aleluia, participando dessa campanha, que o Senhor coloque, meu Pai, um desejo de te servir, aleluia, que o Senhor coloque amor nos corações, que o Senhor coloque prazer no nosso coração, Pai, de fazer a Tua vontade, de te obedecer, de obedecer o Teu direcionamento, de obedecer a Tua palavra, fome e sede de comer a Tua palavra, de pôr em prática a Tua palavra, meu Pai, e que nós possamos receber a honra do Senhor. Como é maravilhoso, meu Pai, receber a honra do Senhor. Nós vemos aqui muitos homens de Deus. Abraão obedeceu ao Senhor e foi honrado. José obedeceu ao Senhor e foi honrado. Davi obedeceu ao Senhor e foi honrado. Daniel obedeceu ao Senhor e foi honrado. E muitos outros homens da fé. Aleluia. Moisés obedeceu ao Senhor e foi honrado, meu Pai. Então que o Senhor também possa colocar o desejo, meu Pai, no nosso coração. O temor no nosso coração, assim como esses homens temiam, meu Pai, temiam ao Senhor e por isso eles obedeciam, que nós também tenhamos esse
temor, meu Pai, aleluia, para que nós possamos obedecer ao Senhor plenamente em tudo, meu Pai. Não venhamos obedecer em umas coisas, em outras a gente desobedecer, que nós possamos obedecer ao Senhor em tudo, meu Pai. É a nossa bênção, é o propósito do Senhor em nossas vidas que está em jogo, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. É a nossa descendência, meu Pai. Glórias a Deus, assim como a descendência de Abraão foi abençoada, nós também queremos que os nossos descendentes sejam abençoados, nossos filhos sejam abençoados, Pai. E isso reflete, meu Pai, aleluia, minha obediência reflete a bênção dos nossos filhos, a honra dos nossos filhos, meu Pai. Então que nós não venhamos cair, Senhor, que nós não venhamos dar um mau testemunho para os nossos filhos, mas possamos dar um bom testemunho para eles, e que eles possam, aleluia, olhar o nosso testemunho, e que eles possam pôr em prática, que eles possam dar continuidade, meu Pai, aleluia, a esta fé plena, a essa obediência, meu Pai, que nós como pais, nós temos que dar um bom exemplo para os nossos filhos, que nós possamos fazer isso, meu Pai, aleluia, e os nossos filhos sejam alcançados, aleluia, com esse testemunho, com a bênção e com a honra do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado sempre, Pai. Vai de encontro agora a cada família, a cada coração nesta noite, vai colocando, meu Pai, vai trabalhando na mente, meu Pai, vai trabalhando, meu Pai, no caráter dessa pessoa, meu Pai, e que todos eles, meu Pai, possa ser, aleluia, transformado agora, Senhor, aleluia, com um coração, aquele que tem um coração duro, seja transformado agora com um coração, aleluia, quebrantado, Pai, com um coração quebrantado, aquele que não cria, passe a crer agora, Pai, aquele que duvidava, possa crer, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que não tinha esperança, passe a ter esperança, aquele que não tinha prazer em obedecer, passe a ter prazer em obedecer, em nome de Jesus, e que nós possamos entrar o ano de 2025, meu Pai, aleluia, com o maior temor em nosso coração, o temor, meu Pai, de Ti, temor, meu Pai, o temor, meu Pai, em Te ofender, meu Pai, em Te desagradar, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, ter esse temor e possamos, aleluia, fazer somente a Tua vontade, que caia por terra o desejo da carne, que muitas vezes vem gritando, meu Pai, querendo nos arrancar da Tua presença, que caia por terra, porque vale muito mais a nossa bênção do que um prazer momentâneo, meu Pai, da nossa carne. Vale muito mais, Senhor, aleluia, esperar a honra, o banquete do Senhor, do que aceitar as bandejas de Satanás, que vem para nos derrubar, que vem para nos fazer sair da Tua presença. É o que eu Te peço e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, receba, aleluia, o prazer de servir ao Senhor, de ser fiel a Deus, de obedecer ao Senhor, aleluia, e que esse seja o maior desejo do nosso coração, o desejo de servir a Deus e de obedecer ao Senhor e ser honrado por Ele, e que todos nós possamos contar aí, aleluia, um testemunho da parte de Deus em 2025, um testemunho de prosperidade e de bênção para as nossas vidas, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, e amanhã a pastora Camila estará aqui trazendo, né, o 9º dia de campanha para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.